Qual a origem histórica e social da discriminação contra o cabelo de pessoas negras e como essa discriminação se manifestou ao longo do tempo? De onde veio a ideia de que cabelo de pessoas negras são ruins? Qual é a origem e a história de um dos mais clássicos preconceitos racistas sobre pessoas negras, a discriminação e o racismo capilar? Hoje nos aprofundaremos um pouco mais nesta questão, mas desde já deixa aqui seu like, se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta incrível história. A nossa história de hoje começa nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Nova York, no Museu do Brooklyn. O Museu do Brooklyn foi fundado em 1895 e é o segundo maior museu de arte na cidade de Nova York e um dos maiores nos Estados Unidos. É neste museu, na Galeria de Orientação Egípcia, no terceiro andar, que se encontra uma das mais antigas e clássicas esculturas que representam o jovem africano núbio. É a Bijo Morata, ou cabeça de um homem núbio com cabelo crespo e encaracolado. Atualmente, este artefato ele faz parte da coleção do Museu do Brooklyn. Esta escultura ela é datada do século II a.C. e é originária do período ptolemaico e tem mais de 2.000 anos. Encontrada na Turquia, ela retrata o rosto de um homem núbio representando uma das populações da região conhecida como Núbia. A Núbia se localizava ao longo do rio Nilo, entre Assuã, no Egito, e o centro do Sudão. Ao longo do Vale do Rio Nilo, floresceram vários povos africanos importantes, como Meroé, Napata, Kerma e Kush. A arte encontrada nessas regiões nos oferece um valioso registro dos povos que ali viviam. A estátua do homem núbio, esculpida em mármore, ela é notável não apenas pela sua técnica de escultura refinada, mas também pela representação muito detalhada do seu cabelo crespo. O cabelo retratado na estátua ele apresenta uma textura rica e complexa, que captura a característica e a forma encaracolada e volumosa dos cabelos típicos da população da Núbia. A atenção minuciosa aos detalhes, como os cachos bem definidos e o volume exuberante, reflete uma abordagem artística que representa as características físicas distintas dos povos núbios. Assim, a estátua do homem núbio não é apenas um testemunho da habilidade escultórica, mas também o reflexo das profundas e sofisticadas conexões culturais entre a África e a Europa antes mesmo da era da exploração. Para os povos africanos, para além do adorno, o cabelo sempre teve um significado muito além da aparência. Para essas comunidades, o cabelo não era apenas uma característica física, mas uma parte da identidade social, da estética e também espiritual. Há milhares de anos, as pessoas na África Ocidental já usavam o cabelo para expressar suas tradições e também as suas crenças. No início do século XIV, o cabelo desempenhava um papel comunicativo nas sociedades da África Ocidental, funcionando ali como um verdadeiro portador de mensagens culturais. Nessas culturas, os penteados iam além da estética, formando parte de um complexo sistema de significados sociais. Desde tempos antigos, os estilos de cabelo serviam para expressar o estado civil, idade, religião, etnia, riqueza e a posição social de uma pessoa. Em algumas sociedades era possível identificar a linhagem de alguém apenas observando seu penteado, já que cada clã possuía um estilo exclusivo. Além disso, os penteados muitas vezes revelavam a origem geográfica de um indivíduo, destacando ali a importância cultural e simbólica do cabelo. Na pesquisa História do Cabelo, desembaraçando as raízes do cabelo preto na América, as jornalistas Ariana Bird e Lori Tarps, elas relatam que, na cultura Wolof do Senegal, as meninas que não estavam em idade de casar raspavam parcialmente a cabeça para enfatizar sua indisponibilidade para o namoro. Da mesma forma, uma mulher recentemente viúva parava de cuidar do cabelo por um período de luto específico porque ela não deveria parecer bonita para outros homens e um penteado desleixado em quase todas as culturas da África Ocidental era um anátema para o sexo oposto. Donas de casa nigerianas que viviam em uma sociedade polígama criaram um penteado com a intenção de provocar as outras esposas de seus maridos. O estilo era conhecido como Korin Sorogun, vire as costas para a esposa rival ciumenta.
e era para ser visto de trás. Nos tempos antigos, se um homem Wolof usasse o cabelo em um penteado trançado específico, significava que ele estava se preparando para ir para a guerra e, portanto, preparado para morrer. A antropóloga especializada em cultura Mende na Serra Leoa, Silva Ardimbone, ela diz que comunidades da África Ocidental admiram uma bela cabeça de cabelo longo e espesso em uma mulher. Uma mulher com cabelo longo e espesso demonstra a força vital, o poder multiplicador da profusão, prosperidade e também um polegar verde que significa uma habilidade técnica para criar fazendas abundantes e muitas crianças saudáveis. Ela ainda afirma que a beleza nas sociedades africanas envolvia mais do que apenas ter muito cabelo. O cabelo precisava estar limpo, bem cuidado e organizado em um estilo específico, geralmente em tranças, para honrar as tradições culturais dos povos Mende. Esses penteados tinham significados diversos. Alguns eram feitos para atrair parceiros, enquanto outros indicavam a participação em rituais religiosos específicos. Entre o povo Mandé, o cabelo desarrumado ou negligenciado sugeria que a mulher tinha comportamento inadequado ou estava passando por dificuldades emocionais. O cabelo, nas culturas africanas, eles desempenhavam um papel central não apenas na estética, mas também na espiritualidade. Espero que esteja gostando dessa história. Mas antes de continuar, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar aqui o seu like. Sim, de repente você pode também colaborar para que nossas pesquisas continuem. Você pode se tornar um membro do canal, sabia? E você pode, a partir de apenas R$ 6, colaborar para que mais pesquisas possam acontecer. Ou você também pode ajudar doando através da chave Pix que está na descrição do vídeo e neste QR Code que está aqui na tela neste momento. Estas produções têm sido apoiadas por nossos membros e por vocês que fazem isso acontecer. Agora, vamos voltar à nossa história. Entre os Yorubás, devotos masculinos e femininos de certas divindades eram obrigados a trançar seus cabelos em estilos específicos, como uma demonstração de devoção e também de reverência. Esses penteados sagrados não apenas expressavam a fé dos praticantes, mas também simbolizavam sua conexão profunda e espiritual com os orixás. A forma como o cabelo era estilizado tornava-se um canal de comunicação com o sagrado, refletindo o profundo significado cultural e também religioso que o cabelo possuía nessas sociedades. O senegalês e professor associado de História na Universidade de Colômbia, Mohamed Mbodji, ele afirma o seguinte, que o cabelo é o ponto mais elevado do seu corpo, o que significa que é o mais próximo do divino. Nas sociedades africanas tradicionais, o cabeleireiro ou cabeleireira ocupavam um papel de grande prestígio e confiança. O cuidado com o cabelo ia muito além da estética e envolvia rituais complexos que exigiam paciência e habilidade. O processo incluía lavar, pentear, untar, trançar e torcer os fios, além de adorná-los com tecidos, contas e conchas, práticas que podiam durar horas e algumas vezes até dias. Ferramentas simples como pentes de madeiras esculpidos à mão, com dentes longos e pontas arredondadas, eram usados para desembaraçar os fios sem causar dor. Óleos naturais, como o óleo de palma, também eram essenciais nesse processo. Em muitas culturas, o cuidado com o cabelo era uma tarefa tão significativa que somente um familiar de confiança poderia realizá-lo. Isso ressaltava ali o profundo valor social e também espiritual que estava associado ao ato de cuidar dos cabelos. Esse momento íntimo, ele fortalecia os laços comunitários e familiares e reafirmavam ali a importância do cabelo como símbolo de identidade e também de status social. Na tradição iorubá, todas as mulheres eram ensinadas a trançar cabelo, mas aquelas que se destacavam nessa habilidade eram muito incentivadas a se tornar mestras na arte de pentear e de trançar. Essas mestras, elas assumiam a responsabilidade de cuidar dos penteados de toda a comunidade, um papel de grande importância e relevância social. E antes de morrer, a mestra passava suas ferramentas de trabalho para uma sucessora, em uma cerimônia sagrada que simbolizava a continuidade dessa arte dentro da família. Entre os povos mendês,
o ato de trançar cabelo tinha um forte significado de amizade e também de conexão social. Oferecer-se para cuidar do cabelo de outra pessoa era uma maneira de pedir para ser amiga dela. Esse momento íntimo formava um laço entre as pessoas e criava uma irmandade através das longas sessões de trançado. Em outras culturas, como as de Gana e de Senegal, haviam restrições sociais quanto à interação entre os sexos opostos no cuidado do cabelo. Mulheres e homens não penteavam os cabelos uns dos outros, o que refletia ali os tabus culturais que limitavam o contato entre os gêneros. Em todas as regiões da África, entre as centenas e milhares de povos, foram desenvolvidos estilos de penteados para enriquecer a cultura de cada um deles. Quando os europeus estabeleceram contato com os africanos no século XV, ficaram surpresos com a sofisticação e a variedade dos estilos, texturas e adornos capilares dos africanos. O comerciante e explorador e também traficante de escravizados, o francês Jean Barbot, ele registrou algo sobre o que viu. Ele disse o seguinte: em geral, os negros são bem proporcionados, homens de estatura alta, robustos, ágeis e ativos, com uma pele de cor preta intensa que supera a dos habitantes da Costa do Ouro ou de Ardra. Seus narizes são um pouco achatados, os lábios grossos e os dentes bem alinhados e brancos como marfim. Seus cabelos podem ser encaracolados ou longos e lisos. A pele é de um preto liso e brilhante, exceto para aqueles que vivem no norte do rio Senegal, que são um tipo diferente. Ele ainda afirma: os trajes comuns das mulheres de alta posição são muito mais ricos do que os dos homens. Elas trançam o cabelo de forma bastante sofisticada após umedecê-lo com óleo de palma e corante. Embelezam-no com anéis de coral e marfim, joias de ouro, além de bugigangas e conchas vermelhas. Todo esse processo é realizado com grande engenhosidade e muito cuidado para obter o melhor efeito. Mas a escravidão que os europeus promoveram no tráfico transatlântico traria profundas mudanças nessas sociedades. Ayuba Suleiman Diallo, um ex-escravizado, contou que ao ser capturado teve sua cabeça e barba raspadas, o que foi uma grande indignidade. Esse ato servia para desumanizar os prisioneiros, fazendo-os parecer prisioneiros de guerra. Raspar a cabeça de uma pessoa pode ser interpretado como uma forma de apagar sua identidade. Embora os traficantes de escravizados justificassem que essa prática tinha motivos sanitários, o impacto era muito mais profundo. Muitas vezes essa raspagem de cabelo acontecia ainda antes do embarque de escravizados e outras vezes dentro dos porões dos navios negreiros. O ato de raspar a cabeça representava o primeiro passo no processo de desumanização, um esforço deliberado para apagar a cultura e o senso de pertencimento dos escravizados. Para os povos africanos, o cabelo tinha um significado social e espiritual profundo, e ao removê-lo, os traficantes de escravizados não apenas modificavam sua aparência, mas também tentavam romper sua ligação com suas raízes culturais. Além disso, a separação forçada das famílias e das comunidades durante essa travessia atlântica, a chamada Passagem Atlântica ou Passagem do Meio, acabava intensificando ainda mais esse processo de alienação, isolando eles de tudo o que conheciam e deixando cicatrizes profundas em suas identidades. Julianne Holmes, em seu livro Sentimental Cuts, ou Cortes Sentimentais, ela descreve o ato de cortar o cabelo como um verdadeiro rito de passagem, no qual o status natural do cabelo é transformado em um status cultural. Nesse contexto, o corte de cabelo vai além de uma simples mudança de aparência. Ele, na verdade, simboliza uma transição importante onde elementos pessoais, elementos individuais, são moldados pelas normas e tradições da sociedade, criando ali uma ponte entre o que é natural e o que é cultural. Os cabelos foram vistos por teóricos raciais como lã e não como cabelo humano, e esta é uma faceta cruel das teorias raciais e da escravidão. Em seu livro A História da Jamaica, Edward Long, que era um proprietário de escravizados, um traficante de escravizados e também um teórico racial,
ele ilustrou o uso político da descrição do cabelo como textura afro como lã. Edward Long ele utilizou essa descrição para defender e naturalizar o sequestro e a escravidão de africanos para trabalhar nas plantações jamaicanas. Ele argumentou que os fazendeiros não queriam reconhecer que seus escravizados são seres humanos, e o relato de Long é estrategicamente elaborado para reforçar essa visão. A primeira característica que ele destacou foi a cor da pele dos africanos. A segunda foi justamente a descrição do cabelo. Ele diz, uma cobertura de lã como o velo de um animal em vez de cabelo. Essa comparação desumanizante tinha a função de justificar a escravidão ao retratar africanos como diferentes e seres humanos inferiores. Neste mesmo livro, A História da Jamaica, o inglês Edward Long ele fez uma dupla afirmação de que os brancos e os negros são duas espécies distintas e que os mulatos pareciam ser da espécie mula. Ele escreveu o seguinte, os mulatos são em geral bem formados e as mulheres bem feitas. Eles parecem participar mais do branco do que do preto. Seus cabelos têm cachos naturais, na forma lembra a lã negra, mas em geral tem um comprimento tolerável. O professor de História e Filosofia da Ciência na Universidade de Paris, Justin Smith, em seu livro Natureza, Natureza Humana e Diferença Humana, Raça na Filosofia da Idade Média, ele diz que, ao chamar o cabelo de um africano de lã, simplesmente por ser encaracolado, insere-se implicitamente, ou talvez não de forma tão implícita, o africano na ordem da natureza animal, ao lado de objetos de estudo como cabras e ibexes, algo que o naturalista europeu tradicionalmente evitava fazer com suas próprias características físicas. Ou seja, ele se refere ao africano com cabelo de lã, associando-o ao animal, mas não refere ao seu próprio cabelo ou cabelo de europeus também como lã. Os naturalistas alemães Martius e Spix, eles realizaram uma expedição ao Brasil nos anos de 1817 até 1820. E eles publicaram um diário de viagem, chamado Viagens no Brasil, na qual eles fizeram descrições raciais. Uma delas foi referente às pessoas que eles chamaram cafusos, que eles acreditavam ser uma raça intermediária, surgidas da mistura entre tribos indígenas sul-americanas e também africanas. Eles disseram, mas o que dá a esses mestiços uma aparência peculiarmente marcante é o cabelo excessivamente longo da cabeça, que especialmente na ponta é meio enrolado e sobe quase perpendicularmente da testa até a altura de um pé ou um pé e meio, formando assim um tipo prodigioso e muito feio de peruca. Esta estranha cabeça de cabelo, que à primeira vista parece mais artificial do que natural, quase nos faz lembrar da plica polônica. Não é uma doença, mas apenas uma consequência de sua descendência mista e da média entre a lã do negro e o cabelo longo e duro dos americanos. Esta é uma representação de uma mulher utilizando este tipo de cabelo que ele descreveu, que hoje nós reconheceríamos simplesmente como cabelo black. Mas neste contexto, os naturalistas já estavam descrevendo os outros, ou no caso os africanos, os seus descendentes, como os diferentes, os não tão humanos quanto ele. Apesar do cabelo europeu do século XVIII e XIX ter sido preservado em recordações e joias de luto, o cabelo africano ele não recebeu o mesmo tratamento sentimental. No entanto, os escritos da época mostram como os europeus eram fascinados pelos cachos distintos e pela forma ereta do cabelo dos africanos. Matelinda Nabugode, em seu artigo Cabelo Afro na Época da Escravidão, ela afirma: a raça é uma construção cultural disfarçada de fato natural. O cabelo, por outro lado, é um fato natural que assume significado cultural quando está sendo estilizado ou cortado para outros usos, seja como lembrança particular, fetiche mágico ou enchimento anônimo para uma peruca ou penteado. Mas esta história da curiosidade mórbida dos europeus em relação aos diferentes, ela vai ultrapassar a barreira do imaginável. Em agosto de 1739, a Academia Real de Ciências de Bordeaux ela anunciou um concurso na revista científica mais conhecida da Europa. O assunto era um enigma que há muito deixava os europeus perplexos. Qual é a causa da textura peculiar do cabelo e da pele escura dos africanos subsaarianos?
Ou sendo mais preciso, qual é a fonte da degeneração do cabelo preto e da pele negra? Os escritores que contribuíram com seus ensaios para este concurso da Royal Academy, no entanto, eles tinham suas próprias explicações para a origem da pele negra e também do cabelo negro. Uma variedade de teorias foi proposta para explicar a textura do cabelo preto, incluindo a presença de partículas especiais nos folículos que seriam enroladas em vez de crescerem retas. A ideia de que o calor africano torcia os cabelos semelhante a um modelador de cachos. Uma suposta falta crítica de umidade vegetativa. Ou o argumento de que o cabelo preto sofre um processo de ondulação à medida que cresce através de poros menores. Ou ainda que a presença de humor negro ou matéria corante que dava a tonalidade e enrolava os cabelos. E sobre este concurso e essa análise deste evento em Bordeaux, eu já falei numa aula que eu deixo aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. A escravidão de africanos e seus descendentes criou um ambiente propício para a formação e perpetuação de conceitos desumanizadores sobre o seu cabelo e sobre seus corpos. Um exemplo dessa visão pode ser encontrado no Hebdomadário Lisbonense, um jornal de Lisboa de 1766, que descrevia um escravo fugitivo da seguinte maneira: há 5 dias que falta ao Belchior da Silva um escravo chamado Vicente, mulato, oficial de alfaiate, de estatura baixo, refeito, de 22 anos, trigueiro, com cabelo encarapinhado. Quem tiver informações sobre ele pode avisar ao seu senhor na cadeia da corte. Aqui a palavra encarapinhado descreve o cabelo crespo, lanoso ou muito encaracolado, e tem uma origem muito curiosa na língua portuguesa. Está ligada à planta chamada carapeta, muito comum na região do Alentejo, em Portugal. O ovário desta planta esteva, após a queda das pétalas, era usado como peão de brinquedo, o que inspirou a associação linguística com a textura do cabelo. No entanto, essa comparação com objetos ou elementos naturais, como plantas, reflete uma visão desumanizadora e reducionista do cabelo de pessoas africanas negras. No jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro do ano de 1817, há uma pequena estrofe que nos traduz esta questão. Negro preto, cor da noite, cabelo de pichain, pelo amor de Deus te peço, negro não olha para mim. Em 1928, uma marchinha do baile de formatura dizia: negro preto, preto negro de cabelo pichain. Eu, quando estou na folia, me esbagaço até o fim. Mas no verão de 1929, com a ascensão e o auge do rádio no Brasil, no carnaval, uma marchinha composta pelo compositor brasileiro Lamartine Babo ecoou por todos os rincões do Brasil, intitulada Mulato, e acabou se tornando um novo impulso da ideia de hipersexualização da mulher mulata e também das referências pejorativas ao cabelo e à aparência das pessoas negras. Veja o que diz a letra da música, você deve se lembrar. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, eu quero seu amor. E esta palavra, pichain, ela é muito problemática. E ela é presente principalmente no Brasil, porque é uma palavra de origem tupi. De acordo com o dicionário de tupi antigo português, a palavra pichain com X ou com CH, que no Brasil tem essas duas variantes, tem a sua origem, na verdade, no termo tupi apichain, que originalmente significava, como substantivo, bolota, ou farinha de mandioca, puba, os grãozinhos ali, ou como adjetivo, era utilizado como crespo, enrugado. No entanto, com a influência e o contato com a língua portuguesa, foi adaptado e passou a se referir de forma pejorativa ao cabelo crespo de pessoas negras. A palavra indígena, apichain, era na verdade uma interjeição que era usada para descrever algo embaraçado, como plantas ou objetos. Assim, a adaptação do termo para pichain ilustra como a língua pode ser moldada por contextos históricos e culturais, e muitas vezes acabam refletindo e perpetuando atitudes desumanizadoras e também racistas. Um outro termo interessante que tem na história do Brasil e na cultura popular brasileira para se referir ao cabelo de pessoas negras é o termo sarará, que de acordo com o historiador Luiz da Câmara Cascudo, ele descreveu como uma pessoa de pele clara e cabelos vermelhos, geralmente associada à mistura racial. Esse nome é uma referência a uma formiga chamada sarará, que também tem uma coloração avermelhada. E é um adjetivo que foi muito usado de forma pejorativa, e isto reflete como, historicamente, a sociedade brasileira tentou categorizar as pessoas com base em categorias e características físicas,
como cor da pele e a textura do cabelo. De acordo com Lori Tarps em seu livro Hair Story, História do Cabelo, a emulação dos estilos europeus era para repelir a ideia de que éramos inferiores ou animalescos. Se os donos de escravos brancos nos dissessem que nosso cabelo é o que nos torna inferiores, então diríamos, bem, se eu posso fazer meu cabelo parecer com o seu, então não sou inferior, sou igual a você. Esta ideia é um pouco complicada. Será que os escravizados tinham realmente intenção de diminuir os impactos dos estereótipos pejorativos criados pelos europeus, tornando seus cabelos ou suas feições parecidos com das pessoas brancas, ou estavam ali reinventando suas próprias histórias e seus próprios estilos? O que você acha disso? Após a abolição da escravidão nas Américas, tanto nos Estados Unidos, na América Espanhola quanto no Brasil, as pessoas negras agora livres precisavam lidar com o ideal de beleza padronizado pelos tais cabelos lisos europeus, mas também com a autonomia de fazer o que quisessem com suas próprias cabeças. Uma história que não podemos deixar de citar em nossa aula de hoje é sobre a vida da Madame C.J. Walker, uma das pioneiras da indústria da beleza dos Estados Unidos, que desempenhou um papel crucial, muito importante na transformação dessa narrativa, mas com uma estratégia que foi por muitos anos considerada polêmica. Madame C.J. Walker, cujo nome era Sarah Breedlove, ela nasceu numa plantação de algodão perto do Delta, em Louisiana, em 1867. Órfã aos 7 anos, casada aos 14 anos e viúva aos 20. Ela e sua filha Lélia viviam de seus escassos ganhos como lavadeira em St. Louis, no Missouri. Como muitas mulheres negras naquela época, Sarah sofria com cabelos curtos e irregulares, que revelava ali o seu couro cabeludo em vários lugares. Ela acreditava que se ela pudesse melhorar sua aparência, poderia construir sua autoconfiança e, consequentemente, melhorar sua posição na vida. Ela então começou a usar vários produtos disponíveis no mercado da época que prometiam fazer o cabelo crescer, incluindo alguns de uma empresa conhecida como Poro. E por um curto período, Mac Williams, que era o sobrenome dela, ela se tornou um agente dessa empresa, acabando vendendo ali produtos da Poro Wonderful. E uma noite, em 1905, ela teve um sonho. Ela disse isso ao repórter anos depois. Deus respondeu à minha oração. Por uma noite tive um sonho, e naquele sonho, um grande homem negro apareceu para mim e me disse o que misturar para o meu cabelo. Parte do remédio foi cultivado na África, mas eu pedi, misturei, coloquei no meu couro cabeludo e em poucas semanas o meu cabelo estava crescendo mais rápido do que nunca havia caído. Após testar sua fórmula com sucesso entre seus amigos, C.J. Walker decidiu abrir seu próprio negócio e mudar para Denver para evitar a concorrência intensa que era na cidade de St. Louis. Com o apoio do seu terceiro marido, Charles Walker, ela começou a vender seus produtos de porta a porta e através dos anúncios em jornais que eram voltados para a comunidade negra. A empresa dela prosperou bastante e acabou levando a C.J. Walker a abrir uma empresa em Pittsburgh em 1908 e a fundar a Lélia College, uma escola de beleza e treinamento para as suas agentes. Em 1910, ela transferiu a sede de sua empresa para Indianápolis e ela expandiu sua linha de produtos, que incluía o popular Hair Grower, ou um crescimento capilar, e outros itens para cuidados capilares. Walker revolucionou a indústria de beleza negra com seu sistema, e ela tinha vários produtos, que incluía pentes quentes para alisar temporariamente o cabelo, por exemplo. Embora esse pente quente para alisar tenha sido inventado na Europa, a C.J. Walker desempenhou um papel crucial em introduzi-lo para as mulheres negras americanas. E este método ajudou a promover a autoestima e o orgulho pessoal, oferecendo ali às mulheres negras a oportunidade de melhorar sua aparência, foi o que disse C.J. Walker. O trabalho da Madame C.J. Walker, ele gerou debates sobre a promoção de alisamento de cabelo como padrão de beleza. Algumas críticas apontavam que seu trabalho incentivava na verdade a imitação dos padrões brancos, mas para ela e para as outras empreendedoras negras deste período, elas estavam na verdade buscando fornecer produtos que ajudassem as mulheres negras a se sentirem mais confiantes e se tornarem bem-sucedidas, e além, é claro, de construir suas fortunas, que foi o caso da C.J. Walker. E com sua fortuna, inclusive, ela fez inúmeras contribuições para a comunidade negra por meio de doações, instituições de caridade e diversos projetos comunitários. E sobre ela existe uma produção, uma minissérie na Netflix,
sobre a Madame C.J. Walker. Vale a pena você conferir. Mas esta tendência trouxe inúmeros conflitos entre as associações negras do período. Os antropólogos Shane e Graham White, eles propõem uma perspectiva alternativa sobre o ritual de alisamento do cabelo. Em seu livro Styling, eles sugerem que alisar o cabelo não deve ser interpretado como um sinal de uma autoimagem negativa entre pessoas negras, mas sim como um aspecto de um processo culturalmente criativo e tradicional. Segundo estes autores, o cabelo sempre foi um meio de adorno significativo para indivíduos de ascendência africana, e alisar o cabelo pode ser visto apenas como uma das muitas formas de estilização disponíveis ao longo da história. Para Lori Tarps, a questão do cabelo alisado versus natural pode ter sido uma questão ideológica ou política para líderes cívicos ou políticos negros e um símbolo de sucesso e oportunidade para a elite. Mas para muitas pessoas negras comuns, o cabelo era um fator chave em questões de autoestima. O cabelo liso era liso, moderno e atraente. O ideal de beleza que existia na época acabava favorecendo esmagadoramente uma estética da pele clara e do cabelo liso, tanto para homens quanto para mulheres. E a publicidade? A publicidade exerceu um importante papel, porque ao longo da primeira metade do século, figuras importantes e na imagem da cultura popular não ofereciam um ideal alternativo para a beleza negra. Muitos afro-americanos ficaram com sentimentos de inadequação, na verdade, e também de vergonha, como é o caso em todos os níveis da sociedade americana. Embora homens e mulheres fossem avaliados por esse padrão, eram tradicionalmente as mulheres que os internalizavam, pois as mulheres são mais comumente avaliadas pela aparência primeiro e todos os outros critérios em segundo lugar, é o que diz estas especialistas. Obviamente, estamos falando de uma percepção que é tratada por historiadores até o início do século XX. Porém, um estudo de 2017, chamado The Good Hair Study, ele examinou as atitudes explícitas e implícitas em relação ao cabelo de mulheres de ascendência africana nos Estados Unidos e acabou descobrindo que o penteado afro não só era visto como menos atraente em média, mas também era visto como menos profissional quando comparado a cabelos longos e lisos. De acordo com a pesquisa, a maioria das mulheres negras norte-americanas preferiam cachos lisos ou longos ao invés de tranças e penteados afros. Entre as mulheres negras dessa amostra, 52% delas usavam o cabelo como estilo natural, como afro ou tranças, e 48% usavam um estilo alisado, com alisamento. Os penteados mais comuns entre as mulheres negras eram o alisado, 29%, tranças, 14%, o não finalizado, 10% e um afro, 10%. Este estudo, na verdade, evidenciou algumas questões importantes comportamentais. Primeiro, em média, as mulheres brancas demonstram preconceito explícito em relação ao cabelo texturizado de mulheres negras, e elas tendem a avaliá-lo como menos bonito, menos sexy, menos atraente e menos profissional quando comparado ao cabelo liso. Um segundo ponto, e importante porque na comunidade das pessoas que usam cabelo natural, é que as mulheres negras que fazem parte da comunidade de cabelo natural, elas têm atitudes significativamente mais positivas em relação ao cabelo texturizado do que outras mulheres, incluindo aquelas negras da amostra nacional. Já as mulheres negras millennials que usam cabelo natural têm uma visão ainda mais positiva sobre o cabelo texturizado do que outras mulheres. Um outro resultado que este estudo aponta é que as mulheres negras percebem um estigma social associado ao cabelo texturizado, e essa percepção ela é confirmada pela desvalorização dos penteados naturais por parte das mulheres brancas. Foi o que apontou este estudo. E só quero lembrar, este vídeo não é sobre o debate do liso versus o crespo, mas uma história de como isso aconteceu até o início do século XX. A jornada do cabelo afro, do cabelo crespo, é um reflexo da história da luta por identidade, pelo reconhecimento de pessoas negras. Desde a antiguidade, o cabelo foi muito mais do que um simples adorno, sendo um símbolo de cultura, de espiritualidade e um símbolo de resistência. A escravidão e o colonialismo, eles impuseram padrões de belezas eurocêntricos que acabaram desvalorizando e estigmatizando os cabelos crespos. No entanto, a luta por reconhecimento e a ascensão do movimento negro acabaram impulsionando uma revalorização estética da beleza negra e do cabelo natural. Hoje o cabelo afro é celebrado como símbolo de empoderamento, de diversidade,
Mas os desafios persistem, a jornada continua e a luta por uma beleza livre de padrões e preconceitos é fundamental para construir um futuro mais justo e igual para todos. Existem diversos livros sobre o tema, e em especial eu recomendo Hair Story, Desembaraçando as Raízes do Cabelo Preto na América, de Lori Tarps e Ariana Bird, que inclusive foi a referência principal desta aula de hoje. Nesta aula, nós abordamos a história do cabelo crespo de pessoas negras e como o racismo criou estereótipos em torno desta característica. O cabelo crespo em muitas sociedades africanas sempre teve um valor cultural e espiritual profundo, sendo ali símbolo de identidade e de pertencimento. Porém, ao longo do tempo, especialmente durante o período colonial e da escravidão, em sociedades marcadas pelo racismo, o cabelo crespo foi alvo de estigmatização, sendo considerado inferior e fora dos padrões de beleza. Esse preconceito deu origem a estereótipos negativos que desvalorizam o cabelo crespo e pressionam muitas pessoas a modificar suas características naturais para se adequar a padrões estéticos eurocêntricos. E também é importante notar que, embora tenhamos analisado a história do cabelo crespo até o início do século XX, nos últimos 100 anos, muitas transformações significativas ocorreram. Movimentos de resistência e de afirmação da identidade negra trouxeram maior valorização ao cabelo crespo e, especialmente, a partir da segunda metade do século XX, com o movimento Black Power, por exemplo, nos Estados Unidos, e também a crescente conscientização sobre a importância de abraçar a sua estética natural, mas também a liberdade individual das pessoas reinventarem sua própria estética. Por outro lado, muitos preconceitos persistiram. Mesmo com essas mudanças positivas, o racismo e os padrões estéticos eurocêntricos continuaram e continuam a influenciar as percepções sobre o cabelo crespo. Muitas pessoas têm problemas ainda no trabalho, quando as pessoas pedem para cortar o cabelo, porque o cabelo não é adequado para aquele determinado tipo de trabalho, e muitas pessoas passam por esse tipo de situação vexatória ainda nos dias atuais. E o que nós vemos então é uma batalha contínua por reconhecimento, valorização e aceitação das características naturais da população negra, que ainda enfrenta a discriminação e pressão para se enquadrar nesses modelos estéticos que rejeitam a sua identidade. E você, o que achou desta história? Deixe nos comentários, eu terei o maior prazer em ler. E não se esqueça, tudo tem história, tudo é história. Os africanos e povos diaspóricos e seus cabelos e sua estética têm muita história, e eu vim aqui contar para você.